Fala aí galera, como é que vocês estão? Bom, hoje eu quero falar de mais uma música do Rosa de Saron, O Meio e o Fim. Essa canção ela tem uma narrativa e uma mensagem muito importante. Eu tô na vibe ali de O Falcão e o Soldado Invernal e tem um episódio que um dos personagens aparece lendo Maquiavel. E essa canção do Rosa de Saron tem muito a ver com Maquiavel, tem muito a ver com o que aconteceu naquele episódio. Se você não viu, te convido a dar uma olhada aí, que é bem interessante. E hoje eu quero falar sobre essa canção, mas eu não vou falar da letra como um todo ali, pegando trecho por trecho. Eu quero pegar o cerne da questão, pegar alguns trechos aqui, pinçá-los, para que nós possamos falar algumas coisas aqui em poucas palavras. Então te convido a ficar comigo até o final, também a se inscrever nesse canal, deixar o seu like aí e deixar um comentário, porque isso, galera, ajuda demais o canal a crescer. O YouTube entende que tem pessoas interessadas neste conteúdo. Então, se você gosta desse canal, se inscreve aí. Se você está chegando aqui de paraquedas, não me conhecia, é só você também já entrar aí no barco, ver os nossos vídeos e ser feliz, beleza? Então vamos lá. Essa canção é interessante e o título dela já nos remete diretamente ao que ela quer dizer, né? O meio e o fim. Para que eu chegue no fim, eu tenho que passar por um processo. Eu estou parado no meu lugar e eu tenho um projeto de fim, uma ideia que eu preciso alcançar, que eu preciso concretizar. Mas entre aonde eu estou agora e este projeto de fim, eu preciso construir uma ponte, há um abismo entre uma coisa e outra. E aí a música vai falar sobre o meio e sobre o fim, porque muitas vezes nós almejamos o fim sem nos preocupar com a forma que estamos lidando no meio do processo. A canção vai nos alertar justamente sobre essas questões. Essa canção ela tem como base este livro, né, O Príncipe, de Maquiavel. A frase "os fins justificam os meios" não foi dita por Maquiavel, apesar de muitas pessoas dizerem que ele disse isso. Ele não disse isso, que o fim justifica o meio. Mas ao ler a obra, você consegue fazer essa inferência de várias passagens. Ou seja, o importante é o resultado e não necessariamente aquilo que você faz no meio do caminho. É mais ou menos o que dizer que os fins justificariam os meios, apesar dele não ter dito isso propriamente. Então a canção, ela diz o seguinte, ó, na primeira estrofe, numa das partes: tudo bem quando tudo acaba bem, mas se não acabar bem, qual é o fim que se tem? Essa frase é interessante porque ele está dizendo assim, ó, se tudo acabar bem, aí você, ó, beleza, independente do processo que teve no meio do caminho. Se eu passei por cima de alguém, se eu enganei alguma pessoa, não interessa. Se tudo bem, se quando acaba bem, tudo bem quando acaba bem, beleza. Aí ele faz uma pergunta, né? Ele fala, mas se não acabar bem, qual é o fim que se tem? Mas aí, em fazendo esse processo errado, e chegar lá na frente e não dar certo, qual é o fim que você tem? Então ele já está alertando, já está falando, olha, não só o fim é importante, mas todo o processo. Porque se eu for imoral no processo e o fim acabar bem, talvez eu vou passar meio que ileso, mas Deus está vendo. Mas se o fim não acabar bem, como é que eu lido com tudo que eu fiz de errado no meio do caminho? Lá na segunda estrofe em diante ele vai dizer, é uma pergunta, tem medo do fim? Tem medo do fim porque o seu fim justificou o seu meio. Se você tem medo do seu fim é porque o seu fim já justificou os seus meios. O que significa isso? Maquiavel ele vai prescrever algumas coisas e descrever outras, e ele vai dizer que o importante para um governante é se manter no poder, independente daquilo que ele faça no processo. Então se ele tiver que enganar, se ele tiver que fazer uma série de coisas, ele tem que fazer para se manter no poder. Se tiver que mudar de opinião, de princípios, não interessa. Ele deverá fazer isso para se manter no poder. O objetivo, o fim, é o poder se manter ali. E o meio, não interessa quais métodos você vai utilizar, o que você vai fazer para consegui-lo. É óbvio, isso tudo tem que ser feito de forma camuflada. Você não pode aparentar quem você realmente é, você não pode mostrar. Ou seja, você tem que manter uma aparência de justo, de verdadeiro, de alguém que faz a coisa certa. Maquiavel ele fala algo muito interessante. Ele diz assim, as pessoas serão julgadas pela aparência e pelo resultado. Isso é muito sensacional de nós refletirmos. Por quê? As pessoas elas julgam pela aparência, e se você tem uma aparência boa, não estou falando esteticamente de beleza, estou falando assim, se você aparenta ser alguém bom, justo, se você faz as coisas e as pessoas te aplaudem, significa que
as pessoas vão te julgar por isso e não pelo seu conteúdo. O que você está fazendo por trás, elas não saberão, desde que você aparente ser alguém bom. E será julgado pelo seu resultado. Ou seja, se um político lá, construiu uma ponte, ou consertou uma rua que precisava, ainda que ele tenha desviado dinheiro para fazer aquilo, as pessoas não se importam. Eles estão vendo a aparência, ou seja, a rua foi consertada, vamos aplaudir esse político aí. Está entendendo? A pessoa ela é julgada pela aparência e pelo resultado. Não importa se um vendedor, digamos assim, enganou alguém ao vender um produto. O chefe dele vai aplaudi-lo porque ele conseguiu um resultado. Isso é muito interessante e ele está dizendo isso na canção. Tem medo do fim? Tem medo do fim porque o seu fim justificou o seu meio. E aí ele vai dizer assim, o abrigo, enfim, é o início do sim. O início do sim é onde Deus se encontra. Acredito que essa frase esteja ligada com o que ele diz no início da estrofe, né? Tem medo do fim? Se você tem medo do fim, ou seja, o abrigo, enfim, é o início do sim. Quando você diz sim, eu tenho medo desse fim, significa que você tomou consciência. E o início do sim é onde Deus se encontra. Então, quando eu tomo consciência do meu pecado, do meu erro, Deus está lá. É onde Deus se encontra. Lembra da pesca maravilhosa? Quando Lucas descreve que os discípulos haviam pescado a noite toda, não pegaram nada, no outro dia Jesus apareceu e falou, lançai de novo as redes, etc, etc. Os discípulos disseram, ficamos aqui a noite toda, não pegamos nada, mas sob a tua palavra lançaremos de novo essas redes ao mar. E quando eles lançam, pegam muitos peixes, ficam impressionados. Quando Pedro se aproxima de Jesus, ele se prostra e diz, afasta-te de mim, mestre, porque eu sou um homem pecador. Ele tomou consciência. Eu sou pecador, ou seja, o início do sim é onde Deus se encontra. Se o fim é bom, também são os meios. Isso é muito interessante. A memória contará a história de quem teve decência na história. Deixa a sua mensagem após o final. Não há possibilidade de uma pessoa correta ter um fim bom e um meio ruim, ter feito coisas erradas no meio do processo. Essa pessoa alcançou muitas coisas, mas o que ela fez no meio do caminho? Se o fim é bom, também são os meios. Ou seja, se eu sou justo no final, eu sou justo no início, eu sou justo no processo. Eu faço de forma lícita, eu faço as coisas corretas. Se o fim é bom, também são os meios. Agora, como pode o fim ser bom, mas no processo eu estou fazendo um monte de coisa errada para conseguir, eu estou passando por cima de vários princípios, de muitas coisas para conseguir aquele fim. Se o fim é bom, também tem que ser os meios. Ele diz, a memória contará a história de quem teve decência na história. Ainda que uma pessoa possa esconder agora, a memória contará a história de quem teve decência. E quem não teve também, isso virá à luz. Essas coisas não ficarão ocultas eternamente. É engraçado que ele diz, né? Deixe sua mensagem após o final, ou seja, que história você está contando? O que você vai deixar? Deixe a sua mensagem após o final, ou seja, qual é o legado daqui para frente? Será que os meios que você tem lançado mão para alcançar o seu projeto de fim são meios louváveis? Ou você faz isso por motivos escusos? E aí, para encerrar, só essa frase que ele diz assim, ó, é o fim, é o final que você quer saber? Me conte o seu passado e saberei o seu futuro. Ou seja, me conte tudo aquilo que você fez para eu saber qual será o seu futuro. E aqui eu acredito que não necessariamente o futuro aqui, né, do fim aqui, mas o futuro relacionado a Deus. Deus é o juiz da história. E no final, se nós vamos nos encontrar com este fim, me conte o seu passado e saberei como é que será esse futuro lá na frente. Mais ou menos isso. E ele fala de que vale o ouro se ele não compra a alma. De que vale tudo aquilo que eu busco, lançando mão de todo tipo de artimanhas erradas e me corrompendo no meio do caminho. De que vale o ouro se ele não compra a alma. Ou seja, eu posso buscar muitas coisas por meios escusos, mas no final eu vou perder a minha alma. É aquilo que Jesus diz, louco, nesta noite pedirão a tua alma. E o que você tem, para quem será? Está neste contexto de acumular muitas coisas. Não quer dizer que você não possa buscar, que você não possa conquistar os seus sonhos, não é isso. Mas aqui é muito claro de que vale o ouro se ele não compra a alma. A moral é imoral se não há o bem para o outro. E aqui ele finaliza arrematando. O cristianismo é o bem para o outro. Jesus disse, nisto saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Interessante que Maquiavel ele fala sobre a fortuna
E a fortuna aqui não é dinheiro, é no sentido de sorte. Ele fala sobre a virtude, que é a capacidade de você lidar com determinadas situações. Então pense assim, existem situações que você não controla. Por exemplo, a maré. Suponhamos que uma pessoa more na beira de um mar e ele sabe que em determinados momentos aquele mar ele se torna furioso, ele invade as casas, ele faz um monte de coisa, ele não controla isso. Isso é a fortuna, é a sorte. Existem coisas que estão fora do nosso controle. Mas existe também a virtude, ou seja, que é a capacidade de você lidar com essas coisas. Então, o que esse homem faria? Ele sabe que em algum momento esse mar vai acontecer isso, vai fazer isso, vai ficar turbulento. Então ele se prepara, ele constrói um dique, ele constrói uma muralha. Ou seja, Maquiavel ele dá a entender que o governante que quer se manter no poder precisa sempre estar atento a isso. O que isso quer dizer? Você tem um princípio sólido, digamos assim, mas se por algum motivo, para se manter no poder, a maré se movimenta e você precisa abandonar este princípio sólido, você deve fazer, segundo Maquiavel, você deve fazer. Ou seja, aquele que se prepara em relação àquilo que ele não controla, a maré, não importa quais métodos ele deve fazer, ele tem que fazer, independente se ele tiver que romper alguns princípios. É mais ou menos para isso que essa alegoria serve, para mostrar que o governante ele vai resolver, ele estará pronto para uma determinada situação, independente qual seja. O importante será manter as aparências, ser julgado pelo resultado e enganar todo mundo. Lembrando, existe prescrição e descrição. Se nós olharmos para Maquiavel como descrição, nós veremos que ele estava certo. Ele não está certo prescrevendo, ou seja, não é correto fazer aquilo que ele está dizendo ali, mas no sentido de descrição, ou seja, nós olharmos para o passado e olharmos e vermos que muitos agiram daquela maneira e que hoje muitas pessoas agem dessa maneira, ou seja, descrevendo a situação, você verá que Maquiavel está certo e muito certo, ou seja, as pessoas fazem isso mesmo, elas justificam o seu fim pelo meio. Não interessa se morreu gente no caminho, o final foi bom para mim, então beleza. Mas é o que está dizendo a canção. A moral é imoral se não há o bem para o outro. Se o fim é bom, também são os meios. Essa canção tem essa mensagem fantástica, eu te convido a ouvi-la novamente e meditar na letra dela. E eu quero convidar você também, só abrindo um parênteses, para me seguir no Instagram. Lá eu compartilho algumas coisas e se você tiver por lá vai ser muito legal. E eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Aquele que lê Maquiavel jamais será enganado.